Essa é uma questão que trata sobre a velocidade média. Lembrando que velocidade média, ela é a razão, né, entre o deslocamento, ΔS, e o intervalo de tempo, né, para sofrer esse deslocamento, em que o móvel, né, sofre esse deslocamento aí, tá? E aí na questão fala assim: calcule em minutos o intervalo de tempo que a luz do Sol demora para atingir a Terra, sabendo que a distância Terra-Sol é de aproximadamente 149 milhões de quilômetros e que a velocidade da luz no vácuo é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Então, na questão, a gente está tratando, né, da distância Terra e Sol, e essa distância ela tem um valor de 149 milhões de quilômetros. Então, eu tenho uma variação aí desse espaço, né, ou seja, esse deslocamento de 149 milhões de quilômetros. E a velocidade da luz no vácuo é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Então, eu tenho uma velocidade média de 300 mil quilômetros por segundo. E na questão ele pede para calcular, né, em minutos o intervalo de tempo que a luz, né, do Sol demora para atingir a Terra. Então, a gente vai calcular aqui esse tempo. Ele pede para a gente calcular esse tempo aqui em minutos. Então, vamos por partes aí. Primeiro, a gente vai pegar, né, as grandezas que a gente tem e substituir na fórmula. Como a gente tem a velocidade média, então já vou começar fazendo a substituição aqui dessa grandeza, né? 300 mil quilômetros por segundo é a velocidade, então eu já começo escrevendo esse valor. Vai ser igual. Essa distância é os 149 milhões de quilômetros. Dividido pela variação do tempo. Aqui a gente, né, para encontrar esse tempo, aí a gente vai fazer aquela multiplicação cruzada. Se tiver dúvida, pode acrescentar aqui, né, o 1 multiplicando o cruzado, a gente vai ter 300 mil ΔT, isso vezes isso, e 1 vezes isso, 149 milhões aqui do outro lado. Variação do tempo vai ser os 149 milhões dividido pelo 300 mil. Quando a gente faz essa divisão, a gente vai encontrar aí um valor aproximado, tá, de 497 segundos. Esse valor aqui eu estou aproximando. Mas lá na questão, ele pede para a gente encontrar, né, para a gente calcular esse intervalo de tempo, mas ele pede esse intervalo de tempo em minutos, tá? Então aqui, né, coloquei para a gente poder lembrar que é o intervalo de tempo em minuto. E aí a gente agora vai fazer essa transformação, né, porque eu encontrei aqui o intervalo de tempo em segundos. Então, eu vou transformar agora para minutos. Fazendo essa transformação, eu tenho que lembrar, né, que 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, quantos minutos? X minuto, eu vou ter em 497 segundos. Deixar separado aqui. E aí a gente vai multiplicar cruzado, né? X vezes 60 vai ser igual a 1 vezes 497. Aqui também eu vou encontrar um valor aproximado. X vai ser igual a 497 dividido por 6.
E aí, aproximando, né, esse valor, eu tenho 8 minutos. Então, 8 minutos vai ser esse intervalo de tempo que a luz do Sol ele demora para atingir a Terra. Uma outra questão também que fala sobre velocidade média. O ruído de um trovão é ouvido no local 3 segundos depois de se ver o raio. Considere que a velocidade do som no ar é de aproximadamente 330 metros por segundo. Na letra A, qual é a distância em metros do local em que foi ouvido o trovão até o ponto em que o raio caiu? Então, na questão aqui, a gente vai separar essas grandezas. A primeira, 3 segundos, é a variação do tempo. 330 metros por segundo vai ser essa velocidade média, né, do som no ar que a gente tem. E a letra A pede, né, qual é a distância do local em que foi ouvido o trovão até o ponto em que o raio caiu. Então, a gente tem as grandezas e vai substituir agora na fórmula da velocidade média. Então, mais uma vez, ó, a velocidade média vai ser a distância percorrida num determinado intervalo de tempo. Então, a velocidade aí do som, a gente vai substituir por 330. Variação do espaço, ou seja, essa distância que a gente vai calcular, vou repetir aqui. E a variação do tempo é igual a 3 segundos. Novamente aqui, a gente vai fazer a multiplicação cruzada. Se tiver dúvida, né, acrescenta 1 e a gente multiplica cruzado. 1 vezes ΔS e 330 vezes o 3, que é igual a 990. Variação do espaço, a gente está falando aqui de distância, né, de deslocamento. Na questão, ó, a gente tem as grandezas expressas em metros por segundo e em segundos. Então, essa distância 990 vai ser em metros e a gente não precisa fazer transformação nenhuma. Na letra B, ele fala assim: depois de quanto tempo uma pessoa ouvirá o trovão se ela estiver distante 1980 metros do local atingido pelo raio? E aí a gente já tem agora, nessa letra B, uma distância aí, né, que foi medida. Então, eu tenho que a variação do espaço, que é essa distância, 1980 metros. A gente continua falando, né, do trovão, do raio, então eu vou continuar considerando a velocidade do som no ar, 330 metros por segundo. E ele pergunta aqui depois de quanto tempo, então eu vou calcular aqui na letra B, vai ser o ΔT. Fórmula da velocidade, ó, é a mesma, tá? Valores aí, né, diferentes na letra B. Então, já fazendo a substituição aqui, ó, na fórmula, eu tenho que a velocidade 330, o ΔS agora é 1980 e eu vou calcular o ΔT. Completando com 1 aqui, a gente fazer a multiplicação cruzada, eu tenho 330 multiplicando o ΔT e 1 vezes 1980. O ΔT vai ser 1980 dividido por 330. Quando eu faço essa divisão, eu vou encontrar que essa variação aí do tempo, né, esse intervalo de tempo, vai ser igual a 6 segundos aqui. Lembrando mais uma vez, né, estou trabalhando com metro por segundo, então o meu tempo, ele também vai ser expresso em segundos aqui.